nosso caso de hoje ocorreu em 2023, em uma cidade na Inglaterra. A jovem, nesse caso, tinha apenas 16 anos e esse é um caso muito perturbador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também. Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui e também de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Brianna Jay nasceu em 7 de novembro de 2006, uma garota transgênero que estava com 16 anos em 2023. Nessa época, ela estudava na Beechwood Community High School em Warrington, na Inglaterra. Em algum momento de sua vida, ela foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo, o que, segundo sua mãe, prejudicou sua capacidade de identificar situações perigosas. Ela também foi diagnosticada com ansiedade. Depois desses diagnósticos, ela não frequentava as aulas todos os dias e precisava de aulas particulares na sala de inclusão de sua escola. E foi nessa sala que ela conheceu Scarlett Jenkson, e as duas ficaram amigas. De acordo com seus amigos, Brianna frequentemente ajudava meninas transgênero mais jovens a acessar com segurança e legalmente a terapia hormonal transgênero. Durante seu tempo de escola, ela enfrentou o bullying e muitas vezes era espancada pelos colegas. Mas segundo uma declaração do diretor da escola, ela não sofria bullying. Em seu tempo livre, Brianna gostava de postar vídeos no TikTok. Ela chegou a ter mais de 63 mil seguidores. Em seus vídeos, ela gostava de fazer mímica e dançar músicas populares. Scarlett Jenkson ficou amiga de Brianna depois que ela se transferiu para a mesma escola. Anteriormente, Scarlett foi expulsa de sua escola antiga por levar maconha para a aula e ofereceu para alguns alunos mais novos, e um deles passou mal. Em mensagens trocadas com seu amigo Ed Ratcliffe, Scarlett confessou que se sentia obcecada por Brianna. Em uma consulta com o psiquiatra, Scarlett afirmou que sentia que estava prestes a perder Brianna como amiga e queria matá-la para que ela estivesse sempre com ela. Scarlett demonstrou fascínio por assassinos em série, assistindo a documentários e fazendo anotações sobre assassinos famosos, incluindo Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy. Ela teria usado um outro navegador para acessar vídeos de tortura e assassinato na Dark Web. Já Ed Ratcliffe, um aluno da Culchek High School, foi descrito como um aluno modelo que sempre tirava notas altas. Ele conheceu Scarlett quando tinha 11 anos. Durante sua infância e adolescente, Ed foi descrito como um garoto comum, mas que era muito isolado. Ele não tinha muitos amigos, mas nunca demonstrou nenhum comportamento violento. Mas ele gostava muito de facas e até mesmo tinha uma coleção com várias facas e lâminas. Na manhã de 11 de fevereiro de 2023, Brianna recebeu uma mensagem de Scarlett instruindo a pegar um ônibus para a biblioteca Culchek na parte da tarde. Quando era 12h45, ela foi capturada por uma câmera de campainha saindo de sua casa. Antes de sair de casa, Brianna mandou uma mensagem para sua mãe avisando que iria se encontrar com Scarlett. Seguindo as instruções da amiga, Brianna caminhou 25 minutos até a estação Beechwood e embarcou em um ônibus a 1h38. A 1h53, ela se encontrou com Scarlett e Ed, que Brianna não conhecia antes, no ponto de ônibus em frente à biblioteca. 10 minutos depois, eles foram vistos pela última vez por câmeras de segurança indo em direção ao Culchek Linear Park, onde várias testemunhas oculares os viram caminhando juntos. Brianna enviou uma mensagem para um traficante local dizendo que estava no parque esperando por ele. Mas o que ela não sabia era que Scarlett estava se passando pelo traficante e conversando com ela. Às 2h30 da tarde, Brianna estava desconfiada de Scarlett, então ela enviou uma mensagem para um amigo. Scarlett é uma garota tão estranha, acho que ela está fingindo ter drogas. Depois disso, ela não se comunicou mais com ninguém. Mais tarde, os amigos Ed e Scarlett
foram vistos no parque por uma testemunha. Quando os dois viram que uma mulher estava observando eles, os dois correram. A testemunha achou o comportamento dos jovens bem estranho e então se aproximou do local que eles estavam e encontrou o corpo de Brianna Ghey, de bruços e sangrando muito. Imediatamente ela ligou para a emergência. Às 4h02 da tarde, Brianna foi declarada morta pelos paramédicos no local. Logo depois, seu corpo passou por uma autópsia e foi revelado que ela foi esfaqueada 28 vezes na cabeça, pescoço, peito e costas. A promotora do caso descreveu mais tarde o ataque como extremamente brutal e punitivo. Em 12 de fevereiro, Ed e Scarlett foram presos como os principais suspeitos do caso. Eles estavam com 15 anos de idade. O detetive Mike Evans descreveu o assassinato como um ataque direcionado, embora inicialmente tenha relatado que não havia evidências que sugiram que as circunstâncias que cercam a morte de Brianna estejam relacionadas ao ódio. Mas 2 dias depois, a polícia relatou que estava investigando todas as linhas de investigação, incluindo se o ataque havia sido um crime de ódio. No dia seguinte, os suspeitos foram acusados de homicídio, tiveram a fiança negada e foram colocados em detenção juvenil. Os acusados não foram obrigados a apresentar uma confissão de culpa e foram colocados em prisão preventiva até uma nova audiência em 11 de maio. Em uma audiência de pré-julgamento em 20 de julho, um dos suspeitos declarou-se inocente. Mais tarde, o outro também se declarou inocente. Enquanto estava sob custódia, Scarlett foi diagnosticada com traços de autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já Ed foi diagnosticado como autista e portador de mutismo seletivo. Devido ao seu mutismo seletivo, Ed foi autorizado a se comunicar com o tribunal digitando em um computador. O julgamento começou em 27 de novembro. Devido à natureza do caso e às idades dos envolvidos, restrições de denúncia foram colocadas em prática, impedindo a nomeação de ambos os réus, bem como de quaisquer outros jovens mencionados durante o julgamento. Durante o julgamento, Scarlett foi referida como a garota X e Ed como o garoto Y. A acusação apresentou evidências de que Scarlett tentou envenenar Brianna usando uma quantidade excessiva de ibuprofeno, resultando em Brianna ficando extremamente doente, com que sua mãe pensava que ela estava com apendicite. Scarlett a envenenou acreditando que o assassinato seria confundido com uma overdose, devido às lutas de saúde mental de Brianna. Depois que Brianna sobreviveu à tentativa, os assassinos planejaram matá-la, esfaqueando com uma faca de caça, comprada por Ed. Antes dessas tentativas, mensagens registraram Scarlett admitindo ser obcecada por Brianna, chamando-a de muito diferente e muito bonita. Ed também declarou por mensagem que queria ver se ela gritaria como um homem ou como uma mulher no momento. Os dois fizeram suas defesas separadas. Cada réu atribuiu a culpa do assassinato ao outro, argumentando que eles próprios foram apenas cúmplices. A defesa de Ed diz que Scarlett falou a ele para levar uma faca de caça ao parque e que ela tinha um plano para esfaquear Brianna. Ed afirmou ainda que não levou o suposto plano da amiga a sério porque ela tinha um histórico de sempre falar sobre assassinato e nada acontecia. Isso supostamente terminou com Scarlett esfaqueando Brianna até a morte e que ele presenciou isso. Ele negou ter qualquer problema em relação a Brianna ser trans. A defesa de Ed acusou Scarlett de manipulá-lo devido ao seu autismo. Já a defesa de Scarlett sustentou que, embora ela possa ter atraído Brianna para o parque onde foi esfaqueada e bolado todo esse plano, isso só foi feito como parte de uma fantasia, que foi Ed quem esfaqueou Brianna, para o choque de Scarlett. Ela se descreveu como não interrompendo o ato, apesar de ter ficado bem surpresa devido ao medo que ela ficou no momento, descrevendo o Ed como um sociopata. A defesa de Scarlett também apontou como uma quantidade excessiva de sangue de Brianna foi encontrado mais tarde nas roupas de Ed, enquanto nenhuma foi encontrada nas de Scarlett. O julgamento durou 3 semanas, com ambos os réus sendo considerados culpados. O juiz indicou que as sentenças de prisões perpétuas seriam aplicadas. Em 21 de dezembro, o juiz disse que as ordens de anonimato que protegiam as identidades dos assassinos condenados seriam suspensas e eles seriam nomeados durante a audiência de sentença. Em 2 de fevereiro de 2024, a audiência de sentença foi realizada.
Na audiência, incluiu declarações de impacto da vítima, dos pais e do padrasto de Brianna. O tribunal também ouviu avaliações atualizadas de psiquiatras sobre os assassinos. Scarlett tem transtorno de personalidade antissocial em vez de autismo, e que Ed tem uma forma leve de autismo. Scarlett Jenkson foi condenada à prisão perpétua com uma pena mínima de 22 anos, e Ed Ratcliffe também foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 20 anos. Ela será elegível para a liberdade condicional em 25 de janeiro de 2044, enquanto ele será elegível para a liberdade condicional em 25 de janeiro de 2042. Ao proferir as sentenças, o juiz escreveu o assassinato como de natureza sádica e referindo-se a Ed, onde o motivo secundário era a hostilidade com Brianna devido à sua identidade transgênero. Depois da sentença, a mãe de Brianna, Esther J., e o pai Peter deram declarações à mídia expressando o pesar e lamentando a perda de sua filha. Apesar de observar que os réus pareciam implacáveis pelo assassinato, a mãe de Brianna pediu ao público que demonstrasse empatia pela família dos réus. O detetive Mike Evans diz que a polícia talvez nunca saiba exatamente o que motivou os adolescentes a cometerem um assassinato. Acho que muitos de nós nunca vimos o nível de depravação demonstrado e a natureza das mensagens de texto entre os dois. E o ódio contra Brianna sem motivo nenhum, disse ele. E aquela sede de matar de 2 jovens de 15 anos era realmente perturbadora. E ainda não sabemos o porquê eles fizeram isso, o que os levou a fazerem isso. Obviamente agora eles brincam com o fato de que acham que tudo aquilo era uma fantasia, mas quando você lê essas mensagens, fica bem claro que era um plano. Isso não foi uma fantasia. Na verdade, a maneira como o ataque foi realizado foi exatamente como havia sido planejado. Esse caso é horrível. Eu preferia que falássemos sobre Brianna do que sobre esses 2 indivíduos. Eu acho que o que eles fizeram naquele dia e o que o levou até aquele dia maligno foi cruel. Uma conta memorial no TikTok e uma página no GoFundMe foram criadas pelos amigos de Brianna para apoiar sua família. Eles arrecadaram 70 mil libras em 3 dias e acumulou mais de 36 mil seguidores no TikTok. Depois que a página de arrecadação de fundos de Brianna arrecadou 100 mil libras, sua família agradeceu as pessoas por sua generosidade e declarou que o dinheiro foi gasto em seu funeral, reformando seu quarto e na compra de joias de cremação para a família, como uma lembrança. Algumas das doações foram destinadas a uma instituição de caridade de saúde mental infantil no Reino Unido. A morte de Brianna provocou respostas de sua família, comunidade local, políticos, instituições de caridade, ativistas e músicos. A família dela diz que sua morte deixou um enorme buraco em nossa família. Emma Mills, a diretora da escola na qual a Brianna estudava, disse: "Estamos chocados e verdadeiramente devastados ao saber da morte de Brianna. As campanhas do Twitter pediram que o governo do Reino Unido emitisse um certificado de reconhecimento de gênero para Brianna, para que ela possa ter a dignidade na morte que todos os outros nesse mundo consideram uma garantia. Uma petição circulou, alcançando mais de 13 mil assinaturas, para que a certidão de óbito de Brianna colocasse seu gênero como feminino. A petição foi rejeitada pelo governo britânico, que declarou em resposta que a política atual atinge o equilíbrio certo e que eles não tinham planos de alterá-lo. Alguns meios de comunicação no Reino Unido, incluindo o Daily Express e o The Times, foram criticados por suas reportagens sobre a morte de Brianna. Alguns meios de comunicação do Reino Unido estavam desrespeitando publicamente Brianna em sua cobertura de sua morte. As reportagens iniciais da BBC News e da Sky News não declararam que ela era uma transgênero. O The Times enfrentou fortes críticas após alterar a história original removendo a palavra garota, incluindo o nome morto dela. O jornal posteriormente alterou sua história novamente para remover o nome morto e adicionar novamente a palavra garota. Um ano após o crime, foi realizada uma vigília no Square Shopping Center, em Warrington. A reunião de mais de 1000 pessoas foi dirigida por amigos, familiares e pessoas do local, que falaram em memória de Brianna. Esther conheceu a mãe de Scarlett em março de 2024. Esther elogiou a bravura da outra mãe e disse: "Ambas somos mães, tentando superar algo que ninguém deveria ter passado." Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um crime completamente sem motivo
tem algumas coisas que a gente não consegue entender nesse caso. O que motivou eles a cometerem esse crime tão terrível? E a gente ficou na dúvida também de quem foi o responsável pela morte dela. Claro que durante o julgamento cada um se defendeu, então a gente ficou com essa dúvida de quem cometeu aquele ato naquele momento. Mas esse caso é muito terrível mesmo, algo que chocou muito a Inglaterra e com certeza deixou a população muito chocada. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.